Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandou vir aqui um trechinho do G4 Band Esporte, onde o Massini e a turma toda aí debateram Palmeiras e Júnior Barranquilla logo mais direto da Colômbia, com informações exclusivas aí. Será que o Paulinho vai jogar hoje? Quando que ele estreia? E também o trechinho aqui da ESPN Brasil com o Nicolete lá direto da praia, com infos atualizadas do Verdão. A estreia do Verdão é hoje contra o Júnior Barranquilla e domingo temos derby. Vambora pro vídeo, já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês, vambora lá. O Palmeiras visita o Júnior Barranquilla, o jogo vai ser em Cartagena, na Colômbia. E o Vitor Roque foi, o Paulinho foi, não devem jogar. Vamos colocar na tela aí o provável Palmeiras que entra em campo. É isso, Massa? Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan, Arias, Maurício e Flávio Lopes. Tá ruim, ô Vessa. Tá sem elenco. Tá precisando de elenco, né, Massa? É assim, cara, eu acho que é esse o time, não dá pra saber, o jogo fora, a gente fica ainda mais órfão de informação, né? Ontem teve um trabalho, um rachão, até o Abel jogou, fez gol. Que isso, Tava tá impedido. solto o O Abel. Abel jogou, né? Jogou, tava impedido, reclamou pra caramba. Não tava impedido e tal. Chutou o microfone, não? Não vi, mas é possível. Aí foram ver lá o lance no vídeo, o VAR, pra ver se estava no vendo? VAR, Aí, ó. enfim. Cara, assim, Vitor Roque, eu tinha a expectativa de que ele fosse pelo menos pro banco hoje, né? Mas há companheiros apostando que não vai. Então, talvez ele apareça contra o Corinthians. Não é possível o que está acontecendo com ele, uma pancada. Vai voltar, olha, se tá boa- suspenso, ele vai voltar. Mas se ele não. É o que o Marcinho tá projetando. Se ele não tiver nem no banco hoje, Hoje não joga. a chance de ele começar jogando contra o Corinthians não existe. Não existe. O que pode acontecer é ele ficar no banco contra o Isso, Corinthians. é isso. Aí entrar um Ronaldo outro entendeu. meia, né? Um outro meia no lugar do Arias. Entrar o O Sousa. Anderson ou o Sousa. É o Anderson, isso. Eu tinha pensado no seguinte, como o Arthur saiu com câimbras no jogo contra o Bahia, e o GFT tá machucado, o Piquerez só depois da... sabe Deus quando vai voltar. Aliás, o Palmeiras poderia adiantar, melhorar o tratamento do Piquerez, pedindo pro Iana de Armas mandar um vídeo pra ele. Cara, Piquerez, estamos juntos e tal. Acho que ele nunca mais foi o mesmo, cara. Não é? É. Esquisito, né? Esquisito. Então, mas vamos lá, falando sério. Como o Arthur saiu com câimbras, estava eu aqui ensaiando um time que seria bom, com o Felipe Anderson na vaga do Arthur, né? O Arias não joga domingo, então está garantido no jogo. O Alan vai jogar. Maurício e Flaco, né? Eu só colocaria o Felipe Anderson pelo lado esquerdo, na vaga do Arthur, e puxaria um pouco o Giai para ser um terceiro, porque o Palmeiras jogou assim contra o River, lá com o Piquerez, que ele ia por dentro para fechar o terceiro homem de zaga ali, o terceiro zagueiro, e o Felipe Anderson fez o lado esquerdo e fez bem. Ele jogou assim na Lazio 3 milhões de jogos e acho que poderia ser uma alternativa. Fora isso, cara, porque também é Libertadores, o Arthur tem 20 anos, né? Imagino não, tá fazendo a estreia dele na Libertadores. É diferente, o ambiente é diferente, a pressão é diferente, é tudo diferente. Então, talvez eu optasse pela experiência do Felipe Anderson e quando o Felipe Anderson pregar, coloca o Arthur para jogar, sei lá, 25, 30 minutos do segundo tempo, você pode fazer essa mudança. Eu faria isso, mas não acho que o Abel vai fazer, acho que ele vai com o Arthur, vai com o Giai, que cresceu demais o futebol dele, né, para o jogo contra o Júnior Barranquilla. É importante trazer um panorama também do adversário, né? O adversário tem a 5ª colocação no Campeonato Colombiano, ele perdeu muitos jogadores de uma mudança de ano para outra, né? Foi campeão, perdeu alguns jogadores, tem o Theo Gutierrez como referência e eles estão meio que numa vibe de olha, o campeonato é diferente, não é mata-mata, 2 se classificam. Então, é um time que, né, nos últimos 2 jogos que vi, ou pelo menos escolhi 2 jogos em casa, para você ter mais ou menos um parâmetro de como que o time se coloca e como ele joga com a sua torcida. Não é um jogo propriamente dito em casa, porque o estádio está sendo reformado.
e o outro estádio onde ele joga não tem capacidade para aguentar um jogo de Libertadores, a Conmebol não permite. É um time que vai tentar aquela pressão inicial, né? Fez isso contra o Atlético Nacional, tomou logo um coquimbo na cabeça, depois continuou se expondo porque estava perdendo o jogo, tomou o segundo, só foi fazer um gol lá no final, né? Mesmo o Atlético Nacional tendo perdido um pênalti que o cara bateu de fora. Meu, se é um jogador do meu time que bate um pênalti daquele jeito, sei lá. Eu nem sei o que eu faço. Então, o Palmeiras, para este jogo, como estratégia, calma, segura um pouco os primeiros minutos, primeiros 10, 15, talvez 20, e aí você começa a sair um pouco jogando na diagonal. Tanto o Alan como o Arias tem que fazer o facão. Jogar na diagonal, nas costas do volante, porque os dois zagueiros tecnicamente têm capacidade, mas eles têm uma certa dificuldade com velocidade. Então, eu faria essa estratégia para o jogo de hoje. Calma um pouquinho, segura um pouquinho. Vamos ver como o Júnior se coloca. Vai estar calor, não tem como. Vai ser bem desgastante o jogo, 30 graus. É a temperatura esperada, máxima do dia para o horário do jogo, 27. Então, é isso que o Palmeiras vai encontrar lá. Vessa, você falou que o Palmeiras vai fazer 18 pontos. O Paulinho treinou sem restrições, mas não vai para o banco. Tá? Não vai pro banco? Não vai. Porque alguém está perguntando se ele não podia entrar nem no finalzinho e tudo mais. Ei, Vessa, 18 pontos. 3 hoje, é isso? Acho que a tendência, de verdade, é essa, por conta aí do histórico do Palmeiras sempre na fase de grupos, né? Acho que até o clube publicou as últimas 10, 8 foi líder do grupo e 2 foi o segundo colocado, sempre se classificando. Que entendeu a competição, já joga a competição, tá muito nítido isso para todo mundo que vê que não, sei lá, uma vitória do Júnior Barranquilla é surpresa para todo mundo. Basicamente é essa a nossa visão que tem numa fase de grupos hoje, ainda mais com um sorteio que não... Você acha que o Palmeiras pega a Boca, que não ia pegar, né, porque eram 2 cabeças de chave, mas tudo bem. Pega lá o Cruzeiro, que também... Enfim, se pega adversários mais fortes, você tinha ali alguma dificuldade, mas não é só o grupo mais fácil, é o Palmeiras também que faz os seus grupos ficarem muito mais fáceis. Então essa é a visão que eu tenho. Esse lance do Paulinho treinou sem restrição, eu sigo achando que é tudo... O Palmeiras consegue fazer de uma maneira que, por exemplo, ele divulgou lá o vídeo dos caras fazendo fisioterapia no avião. Olha, o Palmeiras faz fisioterapia no avião. Cara, todos os clubes fazem fisioterapia no avião. Até um post que eu vi aqui do UOL fez lá com o vídeo, aí um jogador de futsal falou, pô, até no futsal a gente faz fisioterapia no avião. Então, quando as coisas estão boas, quando tá tudo... Você vai levando aquilo ali, parece que é um negócio do outro mundo. Então, eu acho que esse negócio do Paulinho aí, eu só vou acreditar quando ele estiver lá dentro do campo, ou no banco ali, podendo entrar e tal. O do Vitor Roque, eu acho que sim, ele pode acontecer de ir para o banco, porque no domingo não precisaria ele se o Arias tivesse condição. Como está suspenso, eu acho que pode precisar bastante do Vitor Roque. E aí é um cara tão importante, eu acho que você pode dar, se no mínimo, talvez, não sei se acelerar é a palavra, mas colocá-lo um pouco para ganhar ritmo, para que ele possa no domingo fazer parte do derby, enfim, que certamente vai pegar fogo aí com essa chegada de Diniz e tudo mais. Se ele jogar alguns minutos hoje, ele joga domingo. Isso é fato. O Palmeiras vai ter, pro clássico, um intervalo maior que o adversário. Um dia mais. Recuperação. Né? Sim. Que o Abel preza tanto, né? E o Corinthians, a gente vai ver, daqui a pouco vai falar do Corinthians, vai descobrir quem o Diniz vai levar pela primeira vez para a viagem, nessa o Palmeiras já está voltando do jogo, né? O Corinthians está chegando, né? E de quinta para domingo, de fato, é um intervalo pequeno mesmo. O Corinthians acho que tem mais dilemas a resolver nas escolhas, né? De quem ir para a Argentina. O Palmeiras já fez, acho que a programação, uma comissão técnica há muito tempo no controle. Salvador, Cartagena, respira, volta para São Paulo,
tem um dia de recuperação a mais e se prepara para o clássico. Temperatura na casa dos 33 graus, calor com tempo nublado, é um calor úmido, você fica parado aqui, você já fica suado e essa é uma das principais preocupações do Palmeiras, é o desgaste físico que vai encontrar. O Palmeiras saiu de um jogo em Salvador e agora vem jogar no litoral do Caribe, em Cartagena, então é um desgaste realmente do jogo lá em Salvador e na sequência agora na estreia da Libertadores. Então essa foi uma preocupação do técnico Abel Ferreira, por isso ele chegou antes, o Palmeiras chegou aqui na segunda-feira, fez um treinamento no colégio que fica um pouquinho distante aqui do centro de Cartagena, mais ou menos 20 quilômetros, e nesse treinamento ficou ali a questão do Vitor Roque, que não participou do treino mais uma vez. Por isso, dúvida não, deve ser desfalque para o jogo, está fazendo um trabalho individualizado, mas o Paulinho sim levantou aí uma possibilidade, levantou até uma expectativa, porque ele participou normalmente do treinamento aqui na terça-feira e ficava a esperança dele ficar pelo menos no banco de reservas, estrear na temporada, mas não. A gente foi atrás de informação, a informação é que o Paulinho ainda está se ambientando ao grupo, vai treinando aos poucos, a expectativa é que ele entre daqui mais ou menos 15 dias, ainda não será relacionado para esse jogo. Se for, será uma grande surpresa. O Palmeiras tem problemas na lateral esquerda, né? O Jefeté não veio, o Piquerez vai se recuperar da cirurgia aí no tornozelo, o Arthur, garoto de 20 anos, vai fazer a sua estreia na Libertadores. Ele já jogou de titular na última partida contra o Bahia, mas agora estreia na Libertadores para um garoto de 20 anos e o Palmeiras vai botar à prova a sua boa fase. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa estreia do Palmeiras aqui em Cartagena, nesse calor. Parado aqui, Bruno, ó, já tô suado. Sensação de felicidade, né, poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né, vi os 2 títulos seguidos, né, pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. A gente estava numa recuperação ontem no hotel, hoje também. Isso pôde ajudar a gente a reparar nas pernas, né, que deu uma cansada, né, da viagem, né, direto de Salvador para cá. Eu acho que a gente vai estar 100% apto para amanhã dar o nosso melhor. Estou muito feliz, muito gratificante pelo trabalho também ser reconhecido. E agora é focar no jogo de amanhã, se Deus quiser, sair com a vitória. É isso aí, Bruno. Ontem, então, o treinamento do Palmeiras, sem a participação do Vitor Roque, Paulinho fez o treino, mas o Palmeiras vai levar esses 2 desfalques para o confronto contra o Júnior Barranquilla. Como a gente falou na primeira entrada, é um estádio acanhado, o Palmeiras vai também sentir essa pressão, 18 mil lugares, a capacidade do estádio aqui em Cartagena, todos os ingressos já foram vendidos. Já na segunda-feira, né, o estádio do Júnior Barranquilla está passando por reformas por conta da Copa Sul-Americana. É um estádio para capacidade de 45 mil torcedores e fica lotado em jogos de Libertadores. Imagina então aqui em Cartagena. Não tem jogo de Libertadores em Cartagena desde 2017. O Júnior Barranquilla mandou 2 partidas aqui naquela ocasião na fase pré-Libertadores contra Carabobo e Deportivo Cali. Agora é contra o Palmeiras, fase de grupos, e vai mandar os seus 3 jogos aqui em Cartagena. Então é o adversário, é o calor, esse calor úmido, e também a pressão do estádio para 18 mil torcedores que estará lotado. Bruno, como os colombianos analisam o time do Palmeiras e como os torcedores, é o grande bicho-papão do grupo? Prazer, Nicolete, Bruno, Jailson, Mari. O futebol brasileiro é muito visto, né? Muito visto na Colômbia, respeitam muito os times grandes, respeitam muito o Palmeiras, tanto os íntias colombianos, os torcedores, mas também o técnico, né? O técnico vai mudar a tática do time, vai colocar um volante mais, respeitando isso que você está falando. Conhecer o Palmeiras, conhecer o poder do Palmeiras. O Júnior é um dos times que mais ataca no futebol colombiano. É um time da costa, é ofensivo, o time da costa, o futebol da costa na Colômbia sempre ataca, eles jogam muito pelas pontas, tem atacantes de seleção Colômbia, mas hoje ele vai cuidar um pouquinho precisamente por isso, porque conhece muito o Palmeiras. Ô Joaquim, a gente estava discutindo ali o John Arias, como ele é, claro que é um ídolo nacional, né? A gente já percebeu aqui, muitos torcedores fazendo festa também pela chegada do John Arias, mas qual o sentimento do torcedor colombiano quando ele vem com o Palmeiras, assim? O torcedor colombiano tem muito poucos ídolos. A Colômbia tem muito poucos ídolos, grandes jogadores que foram para o exterior e que conseguem ter uma estrela. O John Arias hoje é um dos grandes ídolos do futebol colombiano. Hoje o jogo é aqui em Cartagena, não é o estádio de Barranquilla, o Metropolitano, onde joga o Júnior. Então é muito provável que grande parte dos torcedores que vão vir também ver o John Arias. Vão vir, não sei se torcer para o Palmeiras, mas vão torcer para o John Arias. Se o John Arias fizer gol, vocês vão ver na torcida mais de um gritando também
para ele, porque o torcedor colombiano segue muito os jogadores que estão no exterior. Você é fã do John Arias? É ídolo? Cara, eu Eu sou tô fã do... perguntando isso porque ele é tricolor, nasceu no Rio de Janeiro. Eu vivo há 20 anos na Colômbia, trabalho na ESPN Colômbia há mais de 10 anos, sou tricolor, sabe? Assim, fui no Maraca ver a Libertadores, pedi aqui 10 dias, falei na ESPN Colômbia, preciso de 10 dias, fui lá torcer. Cara, futebol é assim, né? A Leila deu certo, o Bittencourt deu mole e voltou, é isso. Vai xingar o John Arias amanhã, Não, isso quer dizer. não posso falar aqui. Mas, cara, jogadoraço. É isso, Bruno. Isso, não, só uma coisa, o jogo então é em Barranquilha, em Cartagena, desculpa, onde vocês estão, e vocês falavam que é um estádio, né, mais acanhado, de mais pressão, mas o Júnior, ele jogando aí, ele se torna mais forte ou mais fraco do que quando joga em casa mesmo? Provavelmente mais forte. O campo é menor. Enfrentando o Palmeiras, eu acho que mais forte. Porque o Júnior precisa se cuidar. A grande debilidade do Júnior, assim como ele é muito forte na frente, atrás, cara, todo jogo mete gol. Todo jogo eles sofrem muito. Então eu acho que esse campo pequeno, torcida, 18 mil pessoas, vai estar lotado. Eu acho que é algo a favor deles. É uma coisa que a gente tem que ter muito presente, o Júnior não vai sair para se defender. O Júnior vai sair para jogar com o Palmeiras. Isso é melhor para o Palmeiras? É provável. O Palmeiras bem gosta melhor. disso. O Palmeiras gosta disso, o Abel gosta disso. Mas é a forma do Júnior jogar também. Vai se cuidar com um volante mais, que é o Guilherme Celes, jogador que já jogou no Benfica, Seleção Colômbia. Ele vai colocar ele aí na metade com o Rivas e com o Rios, para segurar um pouco, mas vocês vão ver um Júnior que vai sair para atacar. Vamos ver se confirma isso aí, porque o Palmeiras tem excelentes números jogando na fase de grupos da Libertadores. 88% de aproveitamento com o técnico Abel Ferreira. Bruno. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as informações aí atualizadas lá direto de Cartagena. Júnior Barranquilla que não vai jogar no seu estádio hoje, tá em reforma aí e vai jogar aí na costa, tá de Cartagena, ingressos todos esgotados. E a questão do vídeo será que Vitor Roque vai pelo menos pro banco junto com o Paulinho? Bom, o Mancini acha que nenhum e nem outro jogam e o Vitor Roque está sendo preservado aí para o derby, mas ele precisa entrar, ganhar alguns minutos, né, para ele ir pro banco no derby e, se preciso, ele entrar durante a partida, né? Mas a estreia de Libertadores a gente sabe que é um jogo dificílimo lá, o calor da Colômbia é um time que ataca muito, um time muito físico, né? O Júnior Barranquilla, como assim, como todos os outros times, né, colombianos são assim também. E o Palmeiras é uma parada duríssima. Mas a gente tem que pensar que Libertadores não acaba hoje, né? Apenas a estreia, vai ter vários jogos, a gente vai jogar em casa ainda e tudo mais. A gente é o favorito do grupo para passar em primeiro. Então a gente não podemos deixar de lado o Brasileirão aí, onde somos líderes, né? Então, assim, é muito mais viável pro Abel focar mais nessa partida contra o Corinthians e hoje se arrancar um empatezinho aí, tá de bom tamanho, mas a gente tem um retrospecto favorável, né, que nos últimos anos o Palmeiras aí sempre faz a melhor campanha na fase de grupos, isso é muito bom para poder decidir em casa, mas a gente pode, vamos dizer assim, negociar esses pontos, né, às vezes empata fora, ganha em casa, para a gente conseguir avançar, ficando em primeiro lugar do grupo, tá de bom tamanho, e depois tem um sorteio para decidir o mata-mata e tudo mais. O que a gente não pode é ficar de fora desse mata-mata, né? E o pessoal falando bastante da recuperação do Paulinho, será que ele poderia, precisava ter viajado e tudo mais? Bom, se ele viajou, ele tá, na minha opinião, cada vez mais próximo do seu retorno, já tá treinando com o grupo, é só questão de dias aí, algumas semaninhas talvez, para ele realmente voltar a fazer a sua reestreia com a camisa do Verdão. E o Vitor Roque, a gente sabe que só foi um trauma aí, coisa leve, nada de muito mais grave, né? Logo, logo o Tigrinho também tá de volta. Beleza, família Palmeiras? O Verdão estreia hoje na Libertadores, vamos buscar os 3 pontos para voltar e focar aí no derby. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.